13 de julho de 1985, o dia em que o mundo parou para assistir ao maior espetáculo da história da música. Mas ninguém imaginava que uma banda prestes a se separar roubaria completamente a cena e mudaria os rumos do rock para sempre. Quando Queen pisou no palco do estádio de Wembley em Londres, o clima nos bastidores era de pura desconfiança. A banda vinha de um período desgastante, com conflitos internos intensos, álbuns que não tinham alcançado o sucesso esperado e uma sensação incômoda de que o auge deles já tinha ficado para trás. Do outro lado, o festival Live Aid reunia a maior constelação de estrelas já vista no planeta, nomes como U2, David Bowie, Elton John, Led Zeppelin, Paul McCartney, todos prontos para dar o melhor de si por uma causa nobre. O Queen tinha apenas 20 minutos para mostrar o seu valor, sem passagem de som direito, sem os seus efeitos visuais grandiosos de costume e sob a luz do dia, um cenário completamente diferente dos shows monumentais que costumavam fazer à noite. Mas o que aconteceu naqueles 20 minutos ultrapassou qualquer expectativa e se transformou em um verdadeiro milagre da cultura pop, algo que você precisa entender detalhadamente para perceber a magnitude do que Freddie Mercury fez naquele dia. Para compreender o impacto daquela tarde, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para a situação real do Queen no início de 1985. A banda estava saturada de turnês longas, os integrantes mal conseguiam concordar sobre a direção musical que deveriam seguir e os trabalhos solo de Freddie Mercury começavam a ganhar mais atenção do que os projetos do grupo. Havia um rumor persistente na imprensa de que o Queen estava respirando por aparelhos e que uma separação era inevitável. Quando Bob Geldof, o idealizador do Live Aid, convidou a banda para o evento beneficente que arrecadaria fundos para combater a fome na Etiópia, a resposta inicial não foi um entusiasmo imediato. Eles temiam virar apenas mais um nome em um cartaz lotado e não sabiam se conseguiriam entregar uma performance à altura de sua reputação com tantas limitações técnicas. Mas o destino tinha outros planos, e o que parecia um risco enorme se tornou a plataforma perfeita para a maior redenção da história da música. Imagine a tensão nos bastidores de Wembley. O estádio estava completamente lotado com mais de 72 mil pessoas, e uma transmissão ao vivo levava aquelas imagens para quase 2 bilhões de telespectadores em todo o planeta, a maior audiência televisiva da história até aquele momento. Grandes nomes já tinham se apresentado e deixado o público em êxtase, o sarrafo estava incrivelmente alto. Quando as notas iniciais de Bohemian Rhapsody ecoaram no piano tocado por Freddie Mercury, um arrepio coletivo tomou conta do estádio. Ali, naquele exato segundo, o jogo começou a mudar. Fred não parecia um artista pressionado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Ele parecia um rei assumindo o controle do seu próprio território. A transição milimétrica de Bohemian Rhapsody para Rádio GAGA mostrou uma banda em perfeita sintonia, algo que eles tinham refinado exaustivamente em ensaios secretos dias antes do festival. Enquanto os outros artistas encaravam o Live Aid como uma participação especial, o Queen tratou aqueles 20 minutos como se fossem os últimos de suas vidas. E foi justamente no meio de Rádio GAGA que aconteceu o momento que ninguém jamais conseguiu esquecer. Freddie Mercury, vestindo uma regata branca simples, calça jeans e seu icônico bigode, caminhou até a ponta do palco com o pedestal de microfone quebrado em mãos. Ele olhou para aquela massa humana de mais de 70 mil pessoas e começou um jogo de chamada e resposta, o famoso vocalize que ecoou por todo o estádio. O que se viu a seguir foi algo hipnotizante. Fred controlava a multidão com um simples gesto de mão. Se ele cantava uma nota longa, 70 mil pessoas repetiam em uníssono perfeito. Se ele quebrava o ritmo, a multidão o seguia instantaneamente. Ele transformou um estádio gigantesco em um teatro íntimo, onde cada pessoa sentia que Fred estava cantando exclusivamente para ela. Até hoje, especialistas em performance tentam decifrar a química exata daquele momento, uma mistura de carisma bruto, técnica vocal impecável e uma autoconfiança inabalável que desafiava qualquer lógica. O mais impressionante é que, nos bastidores, os próprios colegas de profissão assistiam a tudo boquiabertos. Elton John, que estava programado para tocar mais tarde, confessou depois que o Queen simplesmente roubou o show e tornou a tarefa de qualquer um que viesse a seguir uma missão quase impossível. O guitarrista Brian May, o baixista John Deacon e o baterista Roger Taylor criaram uma parede de som absurdamente precisa, mas era a figura central de Freddie Mercury que canalizava toda aquela energia cósmica.
Ele corria de um lado para o outro do palco, interagia com os cinegrafistas, apontava para o público nas arquibancadas mais altas e mantinha uma intensidade que parecia impossível de sustentar sob o calor daquela tarde. Depois de Rádio GAGA, veio Hammer Toffol, trazendo o peso do rock puro para o palco, seguida pela belíssima Crazy Little Thing Called Love, onde Fred assumiu o violão e manteve o público dançando no mesmo ritmo alucinante. A sequência final com We Will Rock You e We Are The Champions foi o golpe de misericórdia. O estádio inteiro virou um mar de braços levantados, batendo palmas e cantando o refrão que se tornaria o hino definitivo de superação. Quando Queen finalmente deixou o palco, a atmosfera em Wembley tinha mudado completamente. Eles não eram mais uma banda em decadência ou um nome do passado. Eles tinham acabado de se restabelecer como a maior banda de rock do planeta naquele momento. O impacto daquela apresentação foi tão profundo que revitalizou completamente a carreira do grupo, gerando uma nova onda de interesse global, turnês subsequentes lotadas e um respeito renovado da crítica especializada que muitas vezes os tinha subestimado. O Live Aid foi o palco onde Freddie Mercury calou o mundo e provou que a verdadeira grandeza não depende de efeitos visuais caros, pirotecnia ou palcos mirabolantes, mas sim da capacidade pura e genuína de conectar corações através da música. Décadas se passaram, novas bandas surgiram, a tecnologia mudou a forma como consumimos arte, mas aqueles 20 minutos de 1985 continuam sendo o padrão ouro de como dominar um palco e entrar para a eternidade. É uma aula de presença, talento e paixão que continua inspirando gerações de músicos e fãs ao redor do mundo. Se você também se arrepia assistindo a essa apresentação histórica e admira a genialidade eterna de Freddie Mercury e do Queen, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre os maiores momentos da história da música. Deixe o seu like se você gostou dessa viagem no tempo e comente aqui embaixo qual é a sua música favorita do Queen e o que você acha que torna a performance do Live Aid tão mágica e inesquecível até os dias de hoje.